Eu saúdo os amados com a paz do Senhor. Queridos, graças a Deus por mais uma vez em que Ele nos concede, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de nós entrarmos na Sua presença para lhe glorificar. Aleluias, glórias a Deus, face a face. Às vezes a gente acha, queridos, que face a face com Deus é nos olhando nós olhando para Ele e Ele olhando para nós face a face. Mas quando, queridos, você entra no sobrenatural de Deus com a sua mente, com o seu coração, com o seu espírito, você também vai na presença do Pai. E face a face você se encontra com Ele no plano espiritual. Glórias a Deus e aleluias, porque você está pensando, você está imaginando na sua mente, você está diante de Deus e desta maneira você tem o seu encontro com Ele. Queridos, vamos orar agradecendo a Deus por mais este culto. Hoje, dia 5/5 de 2023. Fizemos um culto ontem, vamos fazer este culto hoje. Aproveitar, queridos, a oportunidade. Porque como nós dependemos de luz solar, dependemos de tempo, de boa condição, vamos fazer mais este culto hoje. Glórias a Deus e aleluias. Vamos orar a Deus agradecendo por mais essa oportunidade e iniciando, queridos, mais um culto pelo nosso canal do YouTube, canal da Igreja Pentecostal Primitiva. Glórias a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, Pai de infinita misericórdia, ó meu Pai, muito obrigada por mais esta oportunidade, meu Pai, em que nós nos encontramos na Tua presença. Pai santo e amado, nós precisamos de Ti, Pai, necessitamos de Ti, ó Deus, e não é somente pela necessidade, Pai, pela total dependência que nós temos de Ti, mas pelo nosso amor por Ti, meu Pai amado, que mais uma vez nós estamos na Tua presença. Ó Pai santo, queremos que este momento seja de um encontro real e verdadeiro entre cada um de nós e Ti, meu Pai santo, individualmente. Ó Pai querido, Pai amado, nesta tarde, Pai, vem nos tocar com a Tua mão poderosa, vem nos tocar com Teu amor, com a Tua unção, com a Tua presença. Pai querido, que seja de um proveito muito grande, meu Pai, este tempo que nós vamos passar juntos, ó Deus. Pai querido, que Tu nos dê aquilo que Tu tens preparado para nós nesta tarde, que Tu realize nas nossas vidas tudo que Tu tens planejado, meu Pai. É o Teu objetivo para o qual, meu Pai Santo, Tu estás nos levando agora, nos convidando, Pai, colocando nos nossos corações, meu Pai eterno, de entrarmos na Tua presença neste momento. Oh, Pai Santo, está conosco, Jesus querido, Jesus amado. Muito obrigada por tudo, Jesus, muito obrigada. Jesus santo e maravilhoso, que esta tarde seja de grande proveito mais uma vez. Jesus santo, olha para nós com Teu amor. Jesus querido, só Tu sabes a nossa tão grande necessidade de Ti. Jesus querido, vem suprindo todas as nossas necessidades em todas as áreas das nossas vidas, meu Pai, em que Tu estás vendo, Jesus Santo, que nós precisamos do Teu toque, precisamos do Teu agir, precisamos do Teu socorro. Oh, Jesus querido, vem ficar conosco nesta tarde, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nos traz a Tua palavra. Pai Santo, que haja uma conexão perfeita, Jesus, entre nós e a Trindade nesta tarde. Jesus, querido, muito obrigada. Espírito Santo, está sobre Tua. Espírito Santo, continua fazendo em nós, através de nós, por nós, Espírito Santo, conosco, conforme a Tua vontade, porque Tu sabes da nossa tão grande necessidade. Espírito Santo, de andar em comunhão contigo, em andarmos totalmente habitados por Ti. Espírito Santo, que nesta tarde haja essa perfeita comunhão, Espírito Santo, que o nosso louvor, a nossa adoração, toda a nossa petição chegue diante do Pai. O Espírito Santo, que nós sejamos atendidos completamente, Espírito Santo, por tudo isto, com tudo isto. Espírito Santo, em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos, amém. Glórias a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Queridos, a tarde está muito bonita, mas está querendo chover, portanto nós seremos um tanto breve, porque o sol está bem brilhante, a coisa parece estar bem firme, mas não é bem assim. Daqui a pouco é bem fácil que comece a chover.
Portanto, queridos, vamos em frente. Vamos cantar o hino de número 17 da nossa harpa cristã. Hino de número 17. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Desculpa. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao langor, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acorde dos céus, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh que luz sem véu, Jesus me revela. Mistérios do céu, aleluias, queridos. Isto acontece quando nós estamos em comunhão com Deus. Nas horas que nós passamos em oração, em comunhão com o nosso pensamento nos céus, estas coisas espirituais ocorrem conosco. Que maravilha, querido. Vamos continuar. Vamos cantar desta feita o hino de número 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão. Salvação, vidas tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Este hino é uma declaração de amor tão profunda, tão em detalhes. Que hino lindo, queridos, que nos fala do nosso amor por Jesus, o quanto Ele é bom e tudo aquilo que Ele significa para nós. Jesus é maravilhoso. Só a Ele cabe, queridos, palavras tão lindas, palavras tão profundas. Só Jesus é merecedor de ouvir palavras como esta. Que maravilhoso, queridos. Que hino lindo para nós adorarmos ao nosso Deus. Aleluias, glórias a Deus. Vamos cantar o hino de número 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal.
Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de Beulah, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas riquezas, nos prazeres que acordem ali, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, oh amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Queridos, que hino lindo, que hino mais maravilhoso. É um dos hinos que trata das mansões celestiais, que trata do assunto salvação, que trata do assunto, queridos, chegada nos céus. Este hino fala como será a vida do salvo no reino celestial, no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes hinos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e nos dá uma ideia, nos dá uma descrição de como será a vida do salvo no céu. E este hino de número 26 da harpa cristã é um hino muito lindo, com palavras, com declarações lindíssimas, queridos, que só no céu nós vamos poder viver situações como estas que são descritas nestes hinos. Glórias a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. Queridos, hoje nós estaremos iniciando o nosso estudo no livro de Romanos. Terminamos o livro de Atos e hoje estamos iniciando o nosso estudo, que vai acontecendo gradualmente de culto em culto. Hoje nós estaremos iniciando o nosso estudo no livro de Atos, aliás, no livro de Romanos, queridas. E hoje nós estaremos iniciando com o capítulo 1, dos versículos 1 a 7. Livro de Romanos, no capítulo 1, dos versículos 1 a 7, que diz assim, um prefácio. Epígrafe, prefácio e saudação. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome,
entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Glórias a Deus e aleluias, queridos. Estes são os primeiros 7 versículos do primeiro capítulo do livro de Romanos, os quais nós vamos estar estudando nesta tarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido e maravilhoso, Jesus Santo, muito obrigado por mais esta oportunidade, Jesus, que Tu estás nos concedendo nesta tarde. Jesus querido, obrigada pela porção da Tua palavra. Jesus Santo, com Teu Espírito Santo, vem colocar este ensinamento na nossa alma, no nosso coração, em nossos espíritos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, faz isto para nós. Espírito Santo, que esta palavra entre nas nossas vidas, entre na nossa mente, na nossa alma, em nosso espírito, Espírito Santo. Que esta palavra faça habitação em nós e nos molde segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta palavra venha nos moldar a pessoa santa de Jesus Cristo. Que esta palavra venha dirigir as nossas vidas. Que nós possamos não somente aprender, mas viver por elas e levar as outras pessoas. Ó Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada por tudo. Jesus Santo, nesta tarde, que aconteça deste modo nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por tudo. Fica conosco, Espírito Santo, durante este estudo, fazendo em nós conforme a tua vontade. Vai tirando todo impedimento, vai tirando tudo aquilo que queira impedir que tu venhas, Espírito Santo, ter por completo o teu desejo nas nossas vidas nesta tarde. Em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus e aleluias. Queridos, como nós sabemos, Paulo, ele foi aquele apóstolo chamado por Jesus, pelo próprio Jesus, através da visão que Paulo teve na estrada de Damasco, né? Paulo foi chamado por Jesus naquela ocasião para levar o evangelho aos gentios. Apesar de que por onde Paulo passava havia também judeus, mas o mandado de Paulo era que ele pregasse preferencialmente para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Então, Paulo, terminado seu ministério em Roma, ele passou a enviar cartas para aquelas igrejas, o qual ele havia levantado em todos os lugares que ele passara. Por onde Paulo passou, levando o evangelho de Cristo, queridos, ele foi levantando igreja. Ele foi levantando grupos de pessoas que aceitavam Jesus, ele reunia naquele lugar e deixava uma igreja. E foram muitos os lugares que por onde Paulo passou, ele fez isso, ele fez dessa maneira. Ele ia passando, levando o evangelho, as pessoas iam se convertendo, ele ia fazendo aquele grupo de pessoas e já ia deixando um grupo de crente ali para continuar servindo a Deus e pregando, dando continuidade na evangelização. Era o mesmo que ele fosse plantando semente. Ele ia jogando a palavra ia dando frutos, as pessoas iam se convertendo, o Espírito Santo ia fazendo aquela obra pessoalmente, e ali naqueles lugares por onde Paulo passava, ele ia deixando aqueles grupos, o qual ele ia chamando de igreja. Então, aqui, depois que Paulo terminou isto, depois que passou em vários lugares, que ele deixou essas igrejas prontas, quando ele passava muito tempo ausente, que não ia naquelas igrejas, ele continuava exortando pessoalmente ou ausente, né? Ele continuava dirigindo, ele continuava ensinando, continuava exortando. Então, quando Paulo não podia voltar naquelas igrejas, que ele deixou naqueles lugares, pessoalmente, ele enviava cartas. Ele mandava cartas, ele escrevia cartas e mandava aquelas igrejas. Eram cartas muito longas, eram cartas muito profundas, o qual nós conhecendo, nós vemos que Paulo, ele dirigia aquelas igrejas, ele ensinava aquelas igrejas, ele exortava, ele disciplinava aquelas igrejas.
ou seja, aquelas igrejas eram doutrinadas pelo Espírito Santo através de Paulo. Então, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos foi uma das epístolas, uma das cartas que Paulo mandou à igreja que ele criou ali em Roma, né? No período que esteve preso ali. Paulo pregou o evangelho, muita gente se converteu, ali se formou uma igreja. E Paulo, ausente, distante dali agora, para entrar em contato com aquela igreja, ele agora mandava cartas. E a epístola aos Romanos é uma das cartas. Não sei se Paulo mandou mais, a Bíblia só cita uma, né? Uma carta que Paulo enviou aos Romanos. E aqui, hoje nós estamos iniciando mais uma vez um estudo a respeito desta carta que Paulo enviou aos Romanos, à igreja de Roma. Por que eu digo, querido, mais uma vez? Porque principalmente os evangélicos já estudaram muito, talvez já tenha estudado muito acerca destas cartas, né? As cartas de Paulo, que foram enviadas às igrejas e que estão citadas no Novo Testamento. Então, esta só é a primeira, que é citada na Bíblia. E nós vamos iniciar aqui este ensinamento a respeito destas cartas que Paulo enviou às igrejas depois que ele fundou estas igrejas nestes lugares por ocasião do seu ministério, quando ele foi levando o evangelho sobre a face da terra. Então, queridos, vamos iniciar hoje estudando 7 versículos do capítulo 1 desta carta de Paulo aos Romanos. Iniciando do primeiro. Do primeiro versículo, vamos ler os versículos 1 e 2, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Queridos, o que nós vemos aqui logo de início? O que nós vemos aqui? Estes 2 versículos desta carta de Paulo aos Romanos, estes 2 primeiros versículos, que fala sobre o prefácio, a saudação, ou seja, Paulo começou a escrever a carta e escreveu o início da carta, o prefácio, já saudando aquele povo. Ele faz o prefácio fazendo uma saudação. E nesta saudação ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. O que Paulo está dizendo? Que ele era ali, quando Paulo escreveu aquela carta, Paulo já entendia que ele era um homem chamado por Deus, né? Ele já se coloca, ele já se intitula como um apóstolo chamado por Deus e separado para o evangelho de Deus. Olha, naquela ocasião em que Paulo escreve esta carta aos Romanos, ele já inicia esta carta saudando aquele povo, se colocando como um homem que foi chamado e separado por Deus para levar o evangelho de Deus para os gentios. Tão grande era o compromisso de Paulo com Deus, tão grande, tão profundo era o entendimento de Paulo, que quando ele escreveu esta primeira carta aos Romanos, ele se denomina, ele se coloca, ele se descreve como um homem de Deus. Tão grande era a consciência que Paulo agora tinha, de que ele era um homem muito antes dele nascer. Ele era um homem chamado e separado por Deus antes dele nascer. Antes dele vir ao mundo, Deus já tinha Paulo nos seus planos.
Deus já tinha o compromisso, o plano, a ideia de criar o Paulo para fazer esta obra para ele. Aqui no versículo 2 diz: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Do que é que Paulo está falando? O que é que Paulo está falando aqui que já havia sido prometido pelos profetas nas santas escrituras? O Paulo? Não. Jesus. Né? Aqui Paulo está dizendo que ele era separado para levar o evangelho de Jesus Cristo, o qual já tinha sido falado, o qual já tinha sido anunciado pelos profetas nas Santas Escrituras. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que Deus tinha o plano de criar o mundo, Deus tinha o plano de criar o homem, Deus tinha o plano de preparar um povo para ir morar com ele no céu, Deus tinha o plano de enviar o seu filho para vir ao mundo trazer o evangelho da salvação. E dentro deste plano, Paulo quer dizer aqui, está falando aqui, que não foi apenas Jesus que Deus preparou. Jesus, ele preparou, aliás, Deus, ele preparou Jesus para vir ao mundo, para vir do plano espiritual, do reino espiritual, para entrar no plano material e trazer o evangelho de Cristo. Deus preparou tudo isto, mas também Deus na terra já havia preparado muitas pessoas para ir de acordo, conforme aquela pessoa ia nascendo, ia vivendo na terra, ia morrendo, aquelas pessoas de tempos em tempos, de épocas e épocas, de eras em eras, aquelas pessoas Deus ia escolhendo, usando, e no decorrer do tempo Deus ia colocando em prática o seu grande plano de salvação. Primeiro ele trouxe Jesus, o seu próprio filho, e introduziu na raça humana, e quando Jesus veio na terra, já preparou um povo, né? Já preparou um punhadinho de gente para levar o evangelho, não somente isso, mas para receber o Espírito Santo de Deus que estava com Jesus, para receber do Espírito de poder, para que estas pessoas, assim como Jesus precisou do Espírito Santo para levar sobre a terra o evangelho do reino, aquelas pessoas que Jesus havia preparado para dar sequência no plano de Deus também teriam que ser cheios do Espírito Santo. Então, o que é que nós vemos aqui, queridos, nestes primeiros 2 versículos deste prefácio, desta saudação que Paulo faz aos romanos através da sua carta? Paulo está dizendo que Jesus era uma promessa de Deus de muito tempo atrás, e que ele também fazia parte daquilo, que ele havia sido chamado e separado por Deus para dar continuidade ao evangelho de Cristo. Ou seja, Jesus viria, entraria na natureza humana, Jesus deixaria não somente a letra do evangelho, mas o Espírito Santo, para que se tornasse um evangelho poderoso e para que fosse continuado. Através de quem? Através dos seres humanos. Jesus veio, trouxe o evangelho, trouxe o Espírito Santo, preparou um punhadinho de gente, entregou para eles, e não deu apenas a letra do evangelho, deu também do Espírito Santo. E Jesus foi embora. E Jesus continuou fazendo este mesmo trabalho que ele havia começado. Jesus continua fazendo na face da terra através de mim e de você. Através do usando o seu Espírito Santo, Jesus continua este trabalho na face da terra através de mim e de você. Para isso, a necessidade de Jesus chamar pessoas, não apenas para entender e para levar letra, mas para entender e para receber o Espírito de poder, para que este evangelho seja levado sobre a terra com sucesso,
para que este evangelho tenha condições de alcançar almas, de alcançar vidas, de transformar almas, de transformar vidas, de preparar pessoas para subir para os céus. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta. E por mais que você tenha a letra, por mais que você conheça a letra do Evangelho, que você entenda como ninguém, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não vai conseguir. Por quê? Porque, irmã Rosângela, se eu tiver só o conhecimento da palavra, eu não consigo fazer nada, porque o inimigo das nossas almas, que é espiritual, não vai permitir. E principalmente porque o Evangelho que Deus trouxe não é de letra, não é de ideia, não é de teoria. O Evangelho é de poder, o Evangelho é poderoso, é sobrenatural. O Evangelho do Reino vem trazer o próprio Deus para as nossas vidas, para dentro de nós, né? Por isso, queridos, Paulo está falando aqui, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O plano de Deus remonta à criação. O Evangelho do Reino remonta desde o tempo da criação. Deus vem preparando o caminho para que este Evangelho poderoso possa ser espalhado sobre a face da terra, disseminado, anunciado pela face da terra.